Olá, graduandos de Física da modalidade EAD. Eu sou Carlos Magno, professor das disciplinas de Laboratório de Física Experimental 1 e Laboratório de Física Experimental 2. Hoje daremos sequência ao Laboratório de Física 2. Bem, o Laboratório de Física 2, de Física Experimental 2, consiste no experimento de pêndulo de torção, que é uma situação muito semelhante ao pêndulo simples, que foi discutido e analisado na Física 1. O pêndulo de torção ele é similar ao pêndulo simples, só que em vez de analisarmos essa força gravitacional, força-peso, a força gravitacional, né, tirando essa massinha seu ponto de equilíbrio, do ponto em que ele estava parado, você, ao deslocar ele um pouquinho desse ponto de equilíbrio e abandonar, a força gravitacional, juntamente com a tensão, né, na verdade a tensão e a força gravitacional resulta numa força restauradora ou até mesmo força resultante, né, que sempre estará apontada para o centro, que é o ponto de equilíbrio da esfera. Então, em vez de tratarmos a força gravitacional, nós vamos tratar do torque que vai ser exercido em um fio. Então, você imagina um disco, por exemplo, né? Nós vamos girar esse disco, girá-lo em torno desse seu eixo vertical aqui, girá-lo um pouquinho, tirando ele do ponto de equilíbrio, e ele vai voltar para a posição original. Só que ele vai fazer um movimento harmônico simples. Do mesmo jeito que essa massinha, ela sendo abandonada, que ela passa pelo ponto de equilíbrio, vai até outra extremidade e volta, esse cara também vai oscilar em torno desse ponto, ora θ num sentido, ora θ no sentido contrário, e vai ficar oscilando, velocidade angular aqui, né? Vai ficar oscilando em torno desse ponto. Esse seria o nosso pêndulo de torção de forma grosseira. Porém, o adaptamos para a nossa realidade. Usei uma haste, né, e um tripé e um cilindro, um pequeno cilindro, ok? E esse cilindro nós medimos o período de torção desse cilindro sozinho. Depois, com mais outras 4 peças diferentes, de comprimentos diferentes, ok? Então, uma figura que mostra melhor isso é essa daqui. Foi feita no laboratório de física do ICT, do Polo Diamantina. É uma haste, um tripé, né, uma base, um cilindro de cobre e tem um fio muito fino aqui, difícil de visualizar. E outras 4 massas, que são cilindros. São mais 4 cilindros de comprimentos diferentes, ok? Na parte de dados experimentais, vamos especificar o comprimento de cada uma dessas barras e o diâmetro de cada uma dessas barras, ok? Então, o pêndulo de torção é similar ao pêndulo simples. Em que sentido? Tem esse eixo vertical, que é um arame muito fino aqui, a gente gira ele em torno em sentido horário ou anti-horário e abandona. E ele volta e vai oscilando. Então, vamos melhorar um pouco aqui a teoria. Ele se aproxima muito desse pêndulo simples, ok? E o período de oscilação desse pêndulo de torção está relacionado ao momento de inércia. Bem, mas a inércia, né, cada material, cada geometria, né, vai proporcionar uma inércia diferente. Então, observe bem essa tabela de momento de inércia de alguns corpos. Bem, de um bastão, né, de um cilindro totalmente preenchido, maciço, né, mas com um eixo de rotação perpendicular ao seu eixo, ao seu comprimento. Então aqui seria até um pouco difícil de visualizar, mas a sua inércia seria 1/12 vezes a massa desse cilindro vezes o seu comprimento ao quadrado. Mas o que seria essa inércia? Voltando um pouquinho para a teoria, essa inércia seria o quê? Seria a tendência, o princípio inicial de inércia de Galileu, introduzido por Galileu, era o quê? Enunciava sobre a tendência que todos os corpos têm de permanecer no seu estado de origem, seja esse estado repouso, parado, ou seja esse estado em movimento. Então ele tem uma tendência em permanecer em repouso se esse for seu estado inicial e em permanecer em movimento se esse for seu estado inicial. Vamos trazer esse conceito para movimento rotacional. Seria a sua tendência em
manter o seu movimento, ok? Que medir a inércia significa medir a resistência que o corpo oferece para sair do seu estado de repouso. Então, como que eu vou conseguir quantizar, né, medir a inércia? Quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ser a sua inércia, maior vai ser a sua resistência, né? Maior vai ser a sua tendência em permanecer no seu estado de origem. Só que, no caso do no meu pêndulo simples, o objeto que estava oscilando, graças à força gravitacional, tinha uma distribuição de massa muito uniforme, e aqui não. No pêndulo de torção, eu posso pegar um material qualquer, com uma distribuição qualquer, uma geometria qualquer, né, como eu vou analisar nessa tabela aqui, e com isso medir a inércia. Então a inércia, na verdade, é a somatória da massa, né, da distribuição da massa em relação ao seu eixo de rotação. Bem, vamos ao seu eixo de rotação. Eu tenho então, esse cilindro teria uma inércia diferente, essa que já está oscilando, também num eixo perpendicular ao seu comprimento, porém, em vez de passar o eixo no centro, eu vou passar em uma das extremidades. Já muda consideravelmente. O que era 1/12, agora passou a ser 1/3. Se é uma chapa, né, com uma largura já não desprezível, né, que ele chamou de A, e um comprimentozinho aqui que é B, eu já tenho 1/12 também passando pelo centro. Aí eu também tenho 1/12, como eu tinha aqui no cilindro, porém de massa vezes, em vez do comprimento ao quadrado, eu tenho a soma das dimensões ao quadrado. Então eu tenho o quadrado do A mais o quadrado de B. Ok? No caso de uma chapa onde a espessura é desprezível e o eixo de oscilação, de rotação muda, eu também mudo consideravelmente o meu momento de inércia. Então aqui seria meio que uma porta, né? O eixo de rotação está passando aqui na extremidade, nenhuma das extremidades. Ok? E o mesmo se aplica às outras geometrias, né? Um cilindro oco, eixo passando pelo seu centro, maciço, eixo também passando pelo seu centro, e assim por diante. Então, cada geometria me proporciona uma inércia. Nesse caso, nós vamos tratar a inércia do cilindro. A inércia do cilindro, da forma como foi colocado, seria essa daqui. É um maciço, vocês viram pela figura, que é o maciço de cobre. O eixo está passando vertical, bem no centro do cilindro, certo? Então seria esse daqui. Ele está deitado, né? Mas seria o eixo passando pelo seu centro. 1/2 da massa dele vezes o raio ao quadrado. Ok? Em contrapartida, o que foi feito? Observe aqui. Depois de medir o período, o tempo de oscilação do cilindro sozinho, foi colocada uma peça, que eu chamei de peça 2. Foi adicionada a peça 2, que é uma varetinha, um cilindro semelhante a esse aqui, né? A esse daqui, também acompanhando o mesmo eixo de rotação. Observe que ele está bem no centro. Todas as peças, a peça 3, a peça 4, a peça 5 também estão passando pelo centro. Então seria a inércia sozinha do primeiro pêndulo, ok? É o que eu tenho aqui, observe bem aqui, vamos nos ater a essa informação aqui. O corpo, cilindro sozinho, é 1/2 de mr ao quadrado. Cilindro mais a peça 2 é o cilindro mais as dimensões da peça 2, ok? E assim por diante. Só que a minha peça, a peça que eu estou utilizando aqui, é essa daqui, essa primeira. Então, e esse diâmetro aqui, como nós podemos observar na tabela, é um diâmetro de 0,33 centímetros, 0,0033 metros. É desprezível. Essa conta foi feita e é desprezível essa dimensão. Então eu vou aproximar, vou considerar a dimensão B. Quem é a dimensão B? Quem seria a minha dimensão B? Não está exemplificado aqui não, mas a direção B seria o comprimento. Então vou considerar só o comprimento aqui, ok? Então, considerando só o comprimento, dá para resumir ficando ml ao quadrado. Aí ele vai resumir e vai se aproximar
exatamente dessa geometria aqui, dessa configuração, ok? Então tá aqui, seria o momento de inércia do cilindro sozinho, mais cada uma das peças. Quem vai mudar então? O diâmetro é o mesmo e é desprezível, quem vem mudar é o comprimento. E essa peça vai mudando o seu comprimento. Observa a tabela 2, por exemplo. A tabela 2 mostra o cilindro, a peça 2, peça 3, 4 e 5. A massa do cilindro, sozinho, a massa da peça 2, a massa da peça 3, 4 e 5. O comprimento, que não é desprezível, 3,99 centímetros, 4,56, 6,84, 8,34 e 9,97. O diâmetro do cilindro, considerável, 2,19 centímetros. O diâmetro das demais peças, 0,33 centímetros. Quando trabalhado em metro, isso aqui cai para 0,0033. Por isso que essa dimensão foi desprezada, eu vou considerar só o comprimento L. Então é possível calcular a inércia de cada uma das peças, ok? E foi isso que foi feito. Porém, durante o experimento, ou seja, durante essas oscilações, aqui no esquema, embora mais simplificado, para cada uma dessas 5 situações, foi extraído 3 períodos de rotação, ok? 3 períodos. Está aqui então na tabela, 3 períodos. E na sequência foi feita a média. Então, para a primeira configuração, que é o cilindro sozinho, foi feito 3 medidas de período. Está vendo que os valores são muito próximos. 11,34, 11,33, 11,37. E, naturalmente, que para as demais também é a mesma coisa. Observe que à medida que vai aumentando a peça, vai adicionando a peça, o tempo vai aumentando. Então, essa peça 2 não é tão grande, teve um aumento, mas está coerente um valor com o outro. A peça 3 já aumentou mais, comparado com a primeira, mais significativo o aumento. A peça 4 também, a peça 5 também, e assim por diante. Para cada período desse foi feito semelhante ao pêndulo simples. Ou seja, foi medido 10 oscilações, foi contadas 10 oscilações, para diluir o erro. Estão lembrados? Então, para não tentar fazer uma oscilação só, porque o cilindro ele dá um giro muito pequeno. O cilindro gira muito pouco. Mesmo que se você gire ele aqui 90 graus, ou seja, sentido anti-horário ou horário, o tempo é muito pequeno. Tanto que, observe que seria 1,13 segundos. Para medir isso no cronômetro, é muito difícil. Então a gente mede 10 oscilações e depois faz a média. Então são 2 médias, preste muita atenção. T1, em qualquer uma das repetições, corresponde a 10 oscilações. T2, também. T3, também. Então eu posso fazer isso da seguinte forma: eu posso somar esses 3 pontos, T1, T2 e T3, e dividir por 3, mas eu não posso esquecer que são 10 oscilações. Na hora de fazer os meus cálculos, na hora de recorrer à relação que existe entre período e inércia, eu não posso esquecer que aquele período correspondem a 10 oscilações. O que me interessa é apenas uma oscilação. Então está aqui, foi medida a massa, comprimento, diâmetro, está aqui a relação matemática, está aqui também de onde saiu essa relação matemática, ok? Foi feito todas essas contas aqui, ok? E está aqui a relação entre período e inércia. Observe que é muito semelhante ao pêndulo simples. Está aqui o 2π do mesmo jeito, raiz quadrada. Lá era a raiz quadrada do comprimento em função do g. Veja bem, o comprimento que era variável, nós medimos o período para vários comprimentos desse aqui. Na verdade, foram 5 comprimentos como esse aqui, lá na física 1. Ok? Aqui, nós vamos medir para 5 valores diferentes de inércia. Situação 1. Situação 1 mais a peça 2, situação 1 mais a peça 3 e assim por diante. São 5 pontos diferentes também de inércia. Terei 5 pontos diferentes, tenho 5 pontos diferentes de período, ok? E uma característica lá do pêndulo simples era o G, que era uma constante que queríamos determinar. E determinamos,
E aqui o que eu vou determinar, a constante que eu vou determinar é a constante de torção do arame, é a característica do arame, né? Então, está relacionado com o material, com o diâmetro, com a densidade linear desse arame, né? Então, eu vou relacionar período com inércia. Só que, ao montarmos um gráfico de período em função do momento de inércia, né? Observe a unidade aqui, hein? Cada valor desse aqui, do eixo x, será multiplicado por 10 a menos 5 kg por metro quadrado. O que encontramos entre período e momento de inércia, devido àquela raiz quadrada lá, deveria ser uma curva, mas aqui ela não está pouquíssimo acentuada, fica difícil de perceber, certo? Então, para ter certeza, vamos linearizar o mesmo procedimento da física 1, vamos linearizar o gráfico, que significa eliminar essa raiz quadrada. Eliminando essa raiz quadrada, eu elevo todo mundo ao quadrado, vou ter período ao quadrado, que é igual a 2π ao quadrado, 4π ao quadrado, elimino a raiz quadrada, inércia sobre constante, né? Isolo o que não vai mudar, ou seja, vai ficar período ao quadrado, que vai virar lá no meu gráfico o eixo y, né? Tá aqui, voltando. Isolei tudo que não vai mudar, é 4π ao quadrado, que é um número, dividido pela constante, que também é outro número, vezes o i, que é a nossa inércia, a resistência oferecida pelo corpo ao sair, né? Ou melhor, ao tentarmos mudar o estado do disco, do cilindro, do nosso sistema. Então, vou aproximar isso de uma equação de primeiro grau, que virou agora uma equação de primeiro grau, onde o y é o t ao quadrado, que é o período ao quadrado, o a, que é a inclinação do meu gráfico. Volto a falar sobre a inclinação do gráfico, né? Sempre tem um significado físico, né? Que neste caso corresponde a esse número, essa constante, que é 4π ao quadrado, k. Está aí, ó, uma característica do arame, que é a constante de torção, né? do arame, perdão se eu falei elástica, a constante de torção, está totalmente relacionada à inclinação do gráfico. É uma maneira de descobrir a constante elástica, a constante de torção do pêndulo, ok? E em função do período. Isso o meu gráfico fornece. Então, eu vou analisar, vou calcular a inércia total só do cilindro, depois o cilindro mais a peça 2, cilindro mais a peça 3, cilindro mais a peça 4 e cilindro mais a peça 5. Vou medir o período correspondente a 10 oscilações para cada um, né, só questões de estatística, só para diluir o erro, né, meu tempo de resposta, olhar para o cronômetro, perceber a oscilação, e vou dividir isso por 10, tenho aqui a oscilação, o período correspondente a uma única oscilação, né, vi que não me interessa só período em função da inércia, o que me interessa é o período ao quadrado em função da inércia. Então, quando eu seleciono esse gráfico, eu tenho aqui, ó, y, que é meu tempo ao quadrado, meu período ao quadrado, em função da constante elástica. Observando as equações que estão impressas aqui, né, que são as equações de primeiro grau que estão impressas, essa daqui não vai nos fornecer, porque está faltando a raiz quadrada. Esse aqui que eu eliminei a raiz quadrada com período ao quadrado, eu tenho uma equação impressa aqui, onde o a constante, 1,6898, corresponde à inclinação do meu gráfico. Com a inclinação do meu gráfico eu consigo calcular, né, com a inclinação eu consigo calcular o valor da constante de torção, ok? Que nesse caso é de 23,36 ou 2, arredondando também, né, 2,34 vezes 10 a menos 4 quilogramas metro quadrado por segundo ao quadrado. Então é dessa forma que eu consigo calcular uma característica do arame, né, através do período de torção, do tempo que ele gasta, né? Analiso o que é inércia, né? A tendência do meu corpo em permanecer no seu estado de origem, né? E o que mantém esse corpo, esse cilindro oscilando, né? Como vocês podem ver no esquema ou na figura original, o que mantém esse giro, essa oscilação, esse movimento harmônico, é o torque, diferente do pêndulo simples, que é a força gravitacional. Ok? Vocês podem perceber que é um experimento mais simples, né? Onde eu faço 10 oscilações e faço isso 3 vezes, faço a média.
Ao analisar meu gráfico, vou dividir isso por 10. Então, vou analisar a inclinação, vou linearizar a equação, ok? Então é uma experiência relativamente simples, né? Meu momento de inércia está aqui, né? Que é a resistência que o material oferece, né? Ao tentar sair do estado de repouso. Obtive o gráfico, está aqui. Qualquer dúvida, estaremos na plataforma. Espero que tenha ficado tudo muito claro, que tenha um excelente experimento e uma excelente prova. Boa sorte.